Boa noite a todos. Hoje, 19 de janeiro de 2024, a nossa palestra estará a cargo do irmão Jusenan, falando sobre o, lu- o, Lúdico o na nossa luto vida. do nosso dia a dia. Então, com a palavra, o irmão Jusenan. Boa noite. Começar logo como chamando assim. Boa noite, criançada feliz. Cadê as crianças aí? Vamos botar essas crianças tudo aí para dar risada, para brincar, porque o lúdico na vida da gente se dá nesse período, não é? E quando somos criança, o brincar é algo natural, é algo prazeroso, é algo que faz com que a gente desperte sentimentos, sensações, percepções e que nos ajuda a viver o mundo de uma forma diferente. Ocorre que, quando a gente cresce um pouquinho, acha que brincar é coisa de criança e, por ser adulto, não mais brinca, não mais se permite as, as experiências de fantasiar, de criar, de imaginar, de se projetar no imaginário para viver situações que sejam prazerosas. Ocorre que aí na vida adulta a gente começa a achar que tudo é muito importante, que brincadeira é perda de tempo. Então, a gente aí não se dá esse direito de fazer o que fazíamos quando era criança. Tomar chuva, andar de pé descalço, empinar pipa, brincar de pega-vareta, de baralho, de pega-pega, pique-esconde, porque a gente acha ser adulto e não há mais essa necessidade. Só que, hoje, no mundo corporativo, está se trazendo o lúdico para o dia a dia, porque descobriu-se que, durante o processo da brincadeira, onde o lúdico é estimulado, a criatividade fica muito mais potencializada e evidente quando o indivíduo se permite a ludicidade. Então, nosso dia a dia, a gente tem diversas oportunidades de deixar fluir essa energia da criança interior, mas que nós, muitas vezes, abafamos, nós represamos essa energia porque achamos que já não cabe mais essa brincadeira. Então, no livro Essencialismo, a disciplinada busca pelo menos, Graham McElroy traz um capítulo exclusivo para o brincar. E aí ele traz uma frase interessante de Ronald Doyle, ele diz assim: adote a sabedoria de sua criança interior. Uma pequena tolice aqui e ali valorizada pelos homens mais, é sempre valorizada pelos homens mais sábios. E aí ele coloca para a gente assim, tem um filme de Mary Poppins, né, em que é um clássico de 1964, e que conta, é um musical, né, da Disney, e que conta a vida de duas crianças, que é modificada pela presença de uma babá que era mágica, que traz para aquela casa que já estava um pouco, digamos assim, tristonha, a alegria do brincar, do sorrir, do cantar, do dançar. Mas o dono da casa era muito rígido, porque ele era banqueiro e tinha muitas coisas para se preocupar, muitas demandas, e não admitia dentro de casa o lúdico, nada de brincadeira, tudo era sério, tudo tinha uma responsabilidade, tinha consequências em cada coisa que se fazia. E
No caso, essa babá traz para as crianças a oportunidade do brincar, do inventar, do imaginar, do mundo mágico das possibilidades no imaginário infantil, que era cesseado. E aí muda a estrutura da casa com isso. Mas o dono da casa ainda persiste por muito tempo, até que, quando ele percebe que o tempo está se passando e ele está deixando de viver os momentos alegres com a família, ele rompe com o trabalho e chega em casa e deixa a criança interior, então, manifestar. E aí ele vai dançar, brincar com os filhos, vai empinar pipa, vai se permitir que a criança interior dele se manifeste, tá? Então, qual é a nossa proposta nesse sentido? Nós trouxemos esse livro, e aí tem um capítulo dedicado, né? Esse é um livro, o Essencialismo, dedicado para as pessoas que estão querendo foco, querendo sair das distrações para que mantenha a mente focada num propósito e que tenha excelência no que faz, do que tenha a mente absorta com a série de preocupações. Então, ele traz que o brincar traz esse lugar de você se concentrar, se permitir a observar o que realmente é essencial e importante. Porque na brincadeira, no lúdico, quando você libera para que o imaginário se manifeste, o indivíduo começa a ter a possibilidade de dizer, olha, até o errar, na brincadeira é permitido. E o errar na brincadeira é engraçado e, ao mesmo tempo, digamos assim, didático, traz um ensinamento. E, naquele ensinamento, de forma lúdica, que ele vai perceber que a vida vai trazer momentos em que o resultado não é o esperado do que foi projetado, mas que isso faz parte da vida, do natural, que qual é a possibilidade? Começar de novo, iniciar de uma nova forma. Por isso o imaginário é liberado para que o indivíduo possa, sim, se desse desse jeito, se fosse dessa forma, como poderia ser se eu criasse dessa... E aí liberta a mente para imaginar as várias possibilidades. Logo, quando acontecer uma possibilidade que não é a que ele queria, ele vai dizer, vai achar isso como um processo natural, tá? De que, olha, eu estava buscando algo, né? Como tem a música de criança, da roda. Fui no Tororó beber água, não achei. Aí tem a música, que vai contar que lá encontrou o quê? Uma bela morena que, saindo do Tororó, lá ele deixou. Por quê? Porque pertencia àquele mundo lúdico. Então, quando eu saio do meu momento sério, preocupado, que eu tenho um boleto para pagar, que eu tenho que acordar cedo para trabalhar, e me permito ouvir uma música, a desenhar, a pintar, a brincar com as palavras, como tem as palavras cruzadas, ao imaginário, quando tem a possibilidade de achar o brinquedo dos 7 erros no desenho. Então, lhe tira do estresse, lhe traz para um outro momento, e naquele momento que você começa a concentrar naquela brincadeira e desconcentrar da preocupação, você muda a sua energia, e quando você retorna para o mundo aonde exige uma atenção, você retorna com as energias renovadas, com o olhar totalmente purificado, mais aguçado, com a percepção bem mais intensa, e aí capaz de solucionar situações que aparentemente era
impossíveis de ser solucionadas. Está aí a brincadeira do quebra-cabeça, do montar o quebra-cabeça. Você tem uma imagem, e ela é recortada em diversos pedacinhos, e você vai ter que ir aos poucos encaixando cada pedacinho para poder, no continuar da união de cada pedacinho, você encontre o todo formando a imagem daquele quebra-cabeça. Como é a nossa vida, no nosso dia a dia? Nós acordamos com a intenção de ter um dia onde tenha essas e aquelas ocupações a serem resolvidas, problemáticas a serem resolvidas. Mas nem sempre as atitudes e escolhas tidas durante esse dia são passíveis de solucionar aquela demanda. Então, a gente precisa encontrar neste dia a estrutura emocional para dizer, olha, hoje não foi possível, vou analisar, vou transferir para amanhã para eu fazer de novo ou de uma outra forma a resolução desse problema. Com a brincadeira do dia a dia, que eu me permito, por alguns minutos, ouvir música, eu relaxo a mente, eu relaxo a preocupação, eu saio do foco daquilo que está me estressando, tiro a carga estressante, o elemento estressor, dou um alívio ao meu organismo que está totalmente saturado da química que o estresse provoca. E aí, então, eu libero elementos químicos, como citocina, como adrenalina, como outros elementos que vão ajudar a descarregar carga energética estressora e logo o corpo relaxa, o cérebro encontra conexão neural e aí eu faço a devida leitura de onde é que eu preciso modificar na atitude, e aí eu vou ter a resposta para aquele questionamento. Então, o lúdico no nosso dia a dia é importante. Por isso, para desestressar, para tirar o corpo daquele processo de tensão, de exigência, de ter que resolver. E aí, como nossa irmã Cris diz, a gente tem que nada. A gente não tem que. A gente precisa se permitir e deixar que, na carga energética do dia, a gente identifique onde é que devemos dar atenção e aonde é evitar dar atenção. Ou seja, se eu preciso ouvir um pouco de música, se eu tenho essa possibilidade, que eu não fique assim, eu não vou parar para ouvir música porque eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho roupa para lavar, eu tenho um prato para ajeitar, eu preciso assim, resolver aquele e-mail, eu preciso responder aquela mensagem. Aí eu começo, eu tenho o que, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e vai tirando de si a possibilidade do relaxamento, da brincadeira, que para alguns é tido como um tempo perdido, para nós outros terapeutas, é o tempo em que você restabelece uma conexão com essa criança interior, que vai trazer toda a possibilidade do olhar diferenciado, que desperta a curiosidade e que também estimula a criatividade, porque na atual conjuntura em que nós estamos vivendo, onde a demanda por atenção tem sido muito grande, quando você se permite o lúdico, quando você permite um momento de lazer, você sai dessa tensão e relaxa. E ao retornar, você retorna recarregado energeticamente, com toda a energia de criança,
do que o corpo tem, que a mente tem, que a alma tem, enquanto criança, de buscar constantemente a curiosidade, aos questionamentos, os porquês, porque quando a gente cresce, termina parando de fazer os porquês. O porquê chove? Por que o sol esquenta? Por que de dia tem luz e de noite não tem? Então, quando a criança começa com esses questionamentos, ela está aberta aos porquês. Einstein dizia para os seus alunos a seguinte questão: não são as respostas que são importantes. O importante é as perguntas, como elas são feitas. Porque as perguntas, ou os porquês, é que vão estar estimulando a busca de mais. Porque quando se faz uma pergunta e se contenta pela resposta, cai-se no lugar do conforto. E nesse lugar de conforto, o indivíduo acomoda-se. O indivíduo deixa de buscar, de questionar, de tentar entender mais coisas. E aí ele fica parado, estaciona, estagna, e aí não progride. Mas o porquê, o questionamento é que faz com que ele vá buscar, é que faz com que a gente siga adiante, que a gente não aceite ou se acomode com as simples respostas. Então, a criança tem isso. Quando você diz, olha, não pode tocar na tomada, por quê? Porque dá choque. Por que dá choque? Aí você vai ter que explicar por que dá choque. Aí por quê? E aí o porquê, a insistência do porquê que vai fazendo com que ela vá descobrindo o mundo, vá abrindo as portas para novas possibilidades de entendimento. Então, hoje eu trago assim, que além de nos ajudar a explorar o que é essencial na nossa vida, o brincar em si só já é essencial para tornar o ser humano mais ativo. Então, o permitir-se, gente, brinque, brinque daquilo que possa lhe trazer um estado de bem-estar e de relaxamento para fazer a ruptura com com os elementos estressores do dia a dia, que são as preocupações que muitas vezes a gente se preocupa, que preocupar já está dizendo pré, antes, ocupar. Então, você se ocupa antes do momento exato da ocupação. Então, você gasta energia antes. Então, o ideal é que você se ocupe no momento em que a ocupação é necessária. Na hora que precisa desocupar, buscar algo que não mais lhe exija a atenção, a preocupação de estar ali inteiro, prestando atenção na movimentação, gastando energia, neurônio, para que não fuja nada ao seu olhar, porque tudo tem que dar certo, tudo tem que dar do jeito como foi pensado e planejado para dar. Só que na vida de uma criança, tudo pode dar errado, e nesse errado pode se modificar e criar-se uma nova realidade, com tudo de novo, maravilhoso e que não tem erro nenhum. Então, ou seja, a criança está brincando, está correndo, caiu, interrompeu a corrida, dá risada da queda, levanta e começa a correr de novo. Então, aquele fato da queda não é uma interrupção, faz parte da brincadeira, entendeu? Então, no nosso dia a dia, às vezes, quando nós estamos numa aceleração absurda para conseguir as coisas, a vida vem e dá puxa o tapete, a gente cai um pouquinho. Por quê? Porque é necessário dar uma parada, né? Quando a gente não para poder ajustar a nossa trajetória, a vida vem para a gente. De que forma? Às vezes com uma doença, às vezes com um impedimento. Então, faz com que a gente diminua a aceleração da velocidade em que nós estamos querendo atingir no andar, para andar um pouco mais devagar.
E esse andar um pouco mais devagar, ou até mesmo quando nós somos parados, é para que a gente reflita, observe, analise analise para onde nós estamos direcionando a nossa força energética, a nossa força motriz, porque possa haver uma má interpretação do direcionamento das forças que nós temos. E aí nós estamos querendo tanto algo, mas a força da energia seria direcionado para uma outra coisa que nos traria, consequentemente, aquilo que nós estamos buscando. Mas quando nós estamos querendo, e aí um exemplo bem claro disso, eu estou precisando comprar mais roupas, mas o meu guarda-roupa já está cheio, tá? Aí eu estou direcionando a minha energia para comprar mais roupa, então eu compro essas roupas. E aí chego lá no guarda-roupa, encho com essas roupas que eu comprei e termino não usando, porque na hora que eu vou usar, o que é que ocorre? Exige de mim uma demanda energética para escolher qual a melhor de tantas que eu tenho de opção. E aí eu perco tempo para tentar ajustar o meu gosto com o evento que eu vou estar, o ambiente em que possivelmente eu vou encontrar com as pessoas, e aí eu começo a imaginar como as pessoas vão estar e como elas vão olhar para mim. E nesse buscar de imaginar, eu estou perdendo tempo e energia para poder definir realmente se eu quero estar com essas pessoas, se eu quero realmente estar nesse lugar, se é bacana estar lá, se vai ser algo proveitoso. Então, quando eu realizo o processo de minimalismo e tiro os excessos, não, meu foco é o quê? Eu preciso estar bem vestido, uma roupa simples, porque o que mais importante não é o que eu estou vestido, mas sim o que eu vou resolver, com quem eu vou falar, o que eu vou falar e o que eu vou ouvir. Isso é o que é o mais importante. E aí, então, a energia vai fluir de uma forma diferenciada e vai ser muito mais fácil eu chegar no guarda-roupa e dizer, não, a roupa que eu quero é essa, porque para onde eu vou, eu vou encontrar com fulano, o que eu vou discutir é sobre isso, então a roupa que mais adequa é essa. Rapidinho eu consigo a resolução dessa, digamos assim, desse meu dilema de que roupa eu vou, né? Porque está fácil saber para onde eu estou indo, o que eu vou fazer, por que eu estou indo, então, tranquilo. No processo do meu dia a dia, quando eu reduzo as preocupações, as diversas demandas, eu consigo focar com mais clareza o que realmente importa. Tá? Então, focando no que realmente importa, eu gasto menos energia. Eu sou muito mais prático e direto, ok? Isso pode ocorrer no nosso dia a dia, em todas as esferas. A praticidade ser colocada para resolver as questões, simplesmente fazendo duas perguntas. Isso é realmente importante ser feito? Isso pode ser feito em outro momento? Se a resposta for para a primeira, não é tão importante, e se pode ser resolvido em outro momento, então não é foco aquela questão. Mas se a pergunta, a resposta é sim, isso é importante, sim, isso não pode ser para esperar, aí você tem o foco e aí você direciona a energia para resolver essa questão. E você faz isso uma coisa de cada vez. Não adianta querer abrir 1000 possibilidades, porque quando você faz isso, você espalha a carga energética ou divide, melhor dizendo, a carga energética e nenhuma dos focos vai ter a carga energética necessária para ser resolvida. E aí vai ficar tudo pela metade. Quando você poderia dizer assim, não,
entre 10 coisas, eu vou direcionar a toda a minha atenção hoje, toda a minha força, minha dedicação para resolver isto. E aí, ponto, resolvido. Quando a brincadeira entra na nossa vida, o que é que acontece? Se eu estou brincando de pega-vareta, a minha atenção foca para aquela brincadeira. Eu posso ter baralho, eu posso ter dominó, eu posso ter dama, eu posso ter xadrez, posso ter lápis de cor, papel, caneta à minha disposição, mas se eu estou focado no pega-vareta, os outros deixam de drenar a energia da minha atenção. E aí eu passo da atenção. Percebe como o lúdico me ajuda a focar, a direcionar e resolver uma coisa de cada vez, dando atenção e a priorização daquilo que é necessário. Ok? Trifon, me direcione aí os horários. Né? Pode Então, seguir, tem continuando, tempo. continuando o que nós estávamos falando da importância do lúdico no nosso dia a dia. Muita gente pensa assim, mas eu não tenho tempo para brincar. Não dá. Tenho tanta responsabilidade. Sim, o que eu falo como brincar no nosso dia a dia por exemplo, você está no trânsito, dirigindo, está um engarrafamento, tá? Você está dentro do seu carro, fechado, ar-condicionado, ou está aberto, e aí você está sintonizado em uma rádio para estar ouvindo notícias de acontecimentos negativos, onde você poderia sintonizar uma rádio que tivesse uma música que você lembrasse algo positivo de uma vivência do passado, lá da sua juventude, do período de infância, e você se permitisse cantar a berros dentro do carro, porque você não tinha ninguém para dizer se você estava desafinado ou não. E você se divertir com a música, com você cantar e lembrar. E essa música eu cantava quando ainda era a época de boca de sino, que tinha tamanco, que tinha as discotecas, que tinha os bailes, e aí o lúdico, naquele momento, lhe traz um momento de descontração e de desconexão com o objeto estressor, que era o trânsito, que era um engarrafamento, que era aquele momento em que estava lhe causando um desconforto, porque você tinha compromisso, você tinha um horário para chegar, você precisava, mas estava ali parado. E naquele momento parado, você não se permitiu o lúdico. Você continuou alimentando a forma energética do, do elemento estressor, do gatilho que estava detonando em você, que estava despertando em você a sensação desagradável de estar preso num trânsito sem poder adiantar as suas atividades que você teria se chegasse ao seu local de direção. Poxa, eu estou dando um exemplo assim. A vida da gente é toda assim. Tem vários momentos em que você não digamos assim, você não consegue a velocidade do trajeto, do caminho que você quer fazer, e que você tem que diminuir o seu ritmo. Ora, se diminuir o ritmo, aproveite. Se está chovendo e você está sem guarda-chuva, dance na chuva. Brinque com o pingo de chuva. O que é que vai acontecer? O máximo, você já está molhado, e você está sem o guarda-chuva. Então, molhado alegre, molhado triste, fica molhado alegre. Estão percebendo como é que você consegue pegar o lúdico e transformar aquela oportunidade de o lúdico introduzir naquele momento e mudar a energia, mudar o seu ser. Então, brincar no seu dia a dia, você chegar, dar risada, contar um caos que alegre,
juntar um momento que traga a outra pessoa ou a você mesmo essas lembranças positivas da infância. É trazer a criança feliz para estar com você no seu dia a dia. E aí, então, isso muda, gente, isso muda uma, uma rapidez o nosso humor, de tal forma que a gente sai da raiva, da ira, para o bem-estar, para o sorriso. E é tão contagiante que, por exemplo, alguns experimentos sociais têm sido feitos em ambientes coletivos, como ônibus, metrô, fila de banco. Uma pessoa simplesmente começa a rir. Ela está lá com fone de ouvido, vendo o celular, e aí lê uma piada ou escuta uma piada e ela ri. E ela ri tanto, tão espontaneamente, que as pessoas em volta, no primeiro momento, acham estranho. Mas depois começa a rir também. Começa a ser contagiado pelo sorriso e a achar graça daquele momento que, poxa, quem esperava que dentro do ônibus aparecesse uma pessoa rindo e que aquele riso era hilário. Para mim era engraçado ver uma pessoa se acabando de rir possivelmente de uma piada, de uma historinha que ele estava ouvindo no celular. Ora, essa mudança de humor contagia o outro e o outro deixa de estar naquele momento que estava já chateado porque estava no transporte, que estava atrasado, e aí começa a prestar atenção no sorriso, no riso, e aí começa a achar graça, e daqui a pouco o foco nele mesmo é o que há de engraçado para eu ver na minha vida. E aí começa o trabalho de trazer à memória, tá? O que está lá no inconsciente. Onde foi que você parou de brincar? Quando foi que você deixou a sua criança extravasar toda a energia? E aí você começa a se identificar com essa energia dessa criança, e aí você esquece que é o adulto e volta a ser criança nesse momento. E é isso que é o papel do lúdico, para trazer a criança, para que a gente nunca esqueça. Assistindo um bate-papo hoje pela manhã de Wagner, esqueci o segundo nome dele, ai meu Deus. E ele falava o seguinte: o que é que ocorre hoje com nós na humanidade, na maioria que acredita que existe vida além da morte? Que a gente acredita, sim, que a gente nasce, passa um período aqui, depois morre e volta para o plano espiritual. E aí ele dizia o seguinte: não é assim não, não é bem assim não, a gente não nasce, a gente já existia como ser espiritual, é emprestado, toma emprestado um corpo, passa um período nesse corpo, e quando esse corpo já não atende mais à necessidade, a gente volta para o que a gente era antes, ser espiritual. Logo, quando nós estamos no processo de criança, ainda crianças estão tendo a possibilidade de experimentar e o direito de fazer tudo que tem direito de fazer, certo ou errado, porque ainda é criança, é permitido. Quando a gente chega no período adulto, aí o que é que acontece? Quando já estamos mais velhos, o pessoal diz assim, volta a ser criança, então tem direito a fazer todas as bobagens que fazia quando era criança. E no percurso, esse intervalo entre criança e ser velho, para ter direito de novo, a gente se trava e não se dá o direito de ser criança em mais nenhum momento, porque já passou o momento de ser criança. Só que, quando a gente se permite sermos criança no nosso dia a dia, o que é que acontece? O adulto deixa de ser ranzinza. Ele passa a ser um adulto mais palatável, mais fácil de lidar, porque ele se permite o brincar, ele se permite que o imaginário atue, ele se permite a sair
daquilo que engessava para a possibilidade de fazer o novo. Um exemplo bem claro disso que eu tenho na minha vida é do meu Dindo Sestelo. Meu Dindo Sestelo, né, ele tinha um hábito de comer acarajé com... Imagine aí vocês, gente, comer acarajé com o quê? Chegar na Bahia, você vai comer acarajé com camarão, com vatapá, com caruru, porque o acarajé exige isso. Meu Dindo Sestelo comia acarajé com queijo. Ele corria para a banca da baiana do acarajé, o acarajé estava saindo quentinho, ele mandava cortar, pegar as fatias de queijo que ele levava e botava dentro para derreter o queijo dentro do acarajé. E quando a gente perguntava a ele, ele fazia assim, e por que não? E por que não? O acarajé é meu, eu boto o que eu quero. Então, ele se permitia o experimentar novo. E todo mundo que via isso com ele se acabava de dar risada, dizia assim, oxe, quem já se viu comer acarajé com queijo? Mas era a forma que ele tinha, o jeito brincalhão que ele tinha de dizer assim, eu tenho o direito de fazer diferente. Porque cada um tem esse direito. E a ninguém foi tirado esse direito. Porque o pai, que a todos permite a oportunidade da vida, diz, ide e fazer o seu melhor. Então, que nós tenhamos essa oportunidade de deixar essa criança, tá? E quando essa criança se manifestar, alguém questionar, diga, e por que não deixar essa criança se manifestar? Por que não essa inocência? Por que não essa criatividade? Por que não essa curiosidade? Trabalhar para que as resoluções das questões sejam de forma leve, lúdica. Então, gratidão a todos vocês, a criança de cada um de vocês que acolheu a minha criança, para que a gente, mais adiante, possamos brincar nesse grande parque de diversão chamado Planeta Terra. Namastê. Obrigado, Senan. A família Treve, todos os seus herês, agradecem a sua participação.